Meus irmãos, vamos iniciar aqui. Hoje nós teremos os nossos 3 encontros em sequência. E eu fiquei por trazer aqui, para iniciar esse assunto, para fazer uma abordagem bíblica da doutrina da Trindade. Tá? Então, assim, os meus objetivos para essa aula são bem modestos, são bem simples. Eu não vou aqui me aprofundar em discussões filosóficas, teológicas sobre a doutrina da Trindade. O que eu vou fazer tão somente é buscar esses 2 objetivos aqui que eu estou apresentando. Nós vamos refletir sobre os fundamentos dessa doutrina e depois nós vamos ver como esses fundamentos têm base bíblica, como que esses fundamentos estão embasados nas Escrituras. Tá? Para começar, a gente vai sondar um pouco esse terreno, porque a doutrina da Trindade ela é, de fato, uma doutrina difícil. Talvez a mais difícil de todas as doutrinas bíblicas, por vários fatores. E eu quis trazer alguns principais aqui que tornam essa doutrina de difícil compreensão. A primeira dificuldade para entendermos a doutrina da Trindade, e aqui eu, só abrindo um parêntese, eu estou partindo do princípio aqui que é a primeira vez que nós temos contato com essa verdade, com essa doutrina. Eu sei que todos já ouviram falar no termo, teriam capacidade de algum nível articular essa doutrina, mas eu parto do princípio que é a primeira vez que nós estamos tendo contato com ela. Para a gente pavimentar bem esses caminhos. Então, a primeira dificuldade que nós encontramos ao lidar com a doutrina da Trindade é o fato de que nós, ao fazermos isso, nós estamos entrando em terreno que não é nosso. Nós estamos sondando, prescrutando o ser de Deus. E é uma tarefa, vamos dizer assim, se não, às vezes até pretensiosa, que não é, porque a Bíblia nos fornece revelação para ela, é uma tarefa humilhante, porque nós estamos entrando dentro do ser de Deus. Aí eu coloco essa frase do Calvino, que eu acho interessante, que ele diz que tentar sondar o ser de Deus é impossível. Nós jamais teremos uma visão completa e plena do ser de Deus, porque existe uma diferença abismal, ontológica, entre nós e Deus. Nós não somos como Ele. Ele até dá o exemplo aqui, tentar sondar o Sol, a gente até pode sondar, porque nós vemos o Sol diariamente, apesar dele ser gigantesco, muito maior do que nós, e apesar de tentar sondar o Sol, pode ser uma tarefa que pode até nos, vamos dizer assim, nos matar. Aí ele até pergunta, quanto mais, então, tentarmos sondar o ser de Deus? Então, é uma tarefa que nós devemos fazer com sandálias, ou melhor, com os pés descalços, humildes. Relembrando que nós estamos tateando um assunto que nós não estamos sondando o nosso ser. O segundo ponto que dificulta talvez a nossa análise da Trindade é que ela se tornou, pelos tempos, uma doutrina esquecida. Por exemplo, é a primeira vez que eu estou tendo numa aula, eu estou participando de uma escola bíblica sobre um assunto como esse, Trindade. Por exemplo, eu nunca vi, não sei vocês, mas eu nunca tive uma experiência de ter uma exposição de pregações na Trindade. Ou eu nunca vi num conjunto de EBDs de escolas bíblicas, e olha que eu estou desde 2010, 2012 na escola bíblica, eu nunca vi ninguém fazer uma apresentação sobre a Trindade. Então, é uma doutrina esquecida, tanto nos nossos estudos, quanto nos púlpitos. E uma das razões pelas quais a doutrina da Trindade é uma doutrina esquecida é que ela não é prática. É isso mesmo, ela não é prática, ela não é empírica. A gente vai ver daqui mais para frente, ela é uma doutrina que desafia nosso raciocínio, nosso intelecto. Por exemplo, uma doutrina que é muito empírica na Bíblia é a doutrina da queda, ou pecado original. Se você quiser testar essa doutrina, você faz o seguinte, você pega uma carteira agora, coloca R$500 dentro dela, bota seus cartões de crédito liberados, coloca seu contato telefônico e esquece essa carteira ali na praça hoje. Amanhã você volta para ver se você vai encontrar essa carteira ali. Ou, se você encontrar,
se você irá encontrar porque alguém te ligou antes te dizendo que encontrou seus R$ 500. Dificilmente isso vai acontecer. Então, ou então, que é uma outra evidência de que a doutrina da queda é empírica, é que você abre o jornal agora. Né? Se você abrir o jornal agora, você vai descobrir que a Bíblia ela é verdadeira nessa afirmação. Por exemplo, agora Israel está destruindo o Hezbollah, um grupo terrorista islâmico dentro do Líbano. Por que essas coisas acontecem? Porque o pecado está no mundo. Então, ela é uma doutrina empírica. A doutrina da Trindade ela não é empírica. Assim. Você não olha para um lado e, talvez, assim, você não olha com facilidade para um lugar e você encontra ela. Embora, assim, Agostinho ele fez um tratado interessante no seu livro, em que, para cada aspecto da doutrina, ele chama de vestígios da Trindade na criação. É possível nós fazermos essa articulação, só que ela não é simples. Você tem que ter uma reflexão muito grande, muito profunda. Então, é uma doutrina que se tornou esquecida. E, além disso, o terceiro ponto é que a palavra doutrina, ela não está... eu estou lembrando agora que eu não estou passando para vocês o slide, desculpa. A terceira dificuldade é que a doutrina da Trindade, a palavra da Trindade, ela não se encontra na Bíblia. Né? Inclusive, alguns críticos dessa doutrina, né, se opõem a ela pelo fato de ela não estar na Bíblia, mas isso não significa que ela não seja bíblica e não seja verdadeira. A mera ausência da palavra que reflete esse conceito não significa que ela não seja bíblica. Então, esses fatores que eu quis pontuar aqui, eles, né, dificultam aí talvez a nossa primeira abordagem, a nossa compreensão, às vezes, da doutrina. Para isso, para a gente tentar sanar essas questões, eu vou fazer uma proposta agora na aula, que é o quê? Entregar uma definição dessa doutrina. Eu acho que... pensei que tivesse... Aqui o meu deu erro aqui, mas... A primeira coisa que a gente fazer, se a gente não sabe, né, exatamente os pontos que cercam essa doutrina, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é defini-la. Entendeu? Porque, para a gente definir, com a gente definindo, nós conseguimos analisar. E, para eu propor essa definição, eu quero que a gente reflita sobre dois importantes conceitos que sustentam uma doutrina bíblica. O primeiro conceito é a tradição. Né? A palavra Trindade não está na Bíblia. Da mesma forma, a doutrina da Trindade não nasceu pronta na história da igreja. Ela foi sendo construída ao longo do tempo e atingiu o seu ápice de pronto em um determinado momento. Provavelmente o Gustavo vai abordar nas questões históricas. O fato é, ela não nasceu pronta. Ela era uma doutrina óbvia para os autores bíblicos. Né? Eles falavam com certa obviedade sobre esse caráter triuno de Deus, mas ela não se desenvolveu após o período apostólico. Com o levantamento de heresias trinitárias, que nós chamamos, ou seja, essas heresias que dizem respeito ao ser de Deus, os apóstolos, os pais da igreja, começaram a articular essa doutrina melhor. E esse processo, esse trabalho, esse legado, nós chamamos isso de tradição. Então, a Trindade ela está baseada na tradição cristã. Né? Esse é um entendimento que os nossos pais construíram, esse entendimento ao longo da história. Agora, esse entendimento construído não saiu do raciocínio deles apenas. Eles tiveram que ter uma fonte. Aí eu chamo o segundo pilar dessa definição, que está no eixo vertical, que é a revelação bíblica. Então, você tem aqui, na horizontal, credos e confissões, e 2 concílios que trataram especificamente sobre a questão trinitária, mas essa tradição, esse aspecto horizontal da doutrina, ele é atravessado por um aspecto vertical, que eu vou chamar aqui de revelação. Isto é impossível nós falarmos de doutrina da Trindade sem Deus se revelar. Porque a doutrina da Trindade ela é a revelação do ser de Deus. Nós não adquirimos esse assunto, esse conhecimento por nós mesmos. Deus precisa se apresentar. Deus precisa dizer isso. Então, com esses 2 pilares em mente, a gente consegue propor uma definição da doutrina da Trindade. Eu consigo propor uma definição para a Trindade. Aí eu proponho aqui agora, na verdade, não sou eu, esse texto, eu escolhi esse texto porque ele é simples, curto, a gente não precisa fazer grandes elucubrações sobre ele. Essa proposta ela é de um autor chamado James White, em seu livro A Trindade Esquecida, e ele diz o seguinte, eu vou pedir para alguém ler, que aí fica mais fácil para vocês me ajudarem. Quem puder ler, por favor, se der dando para enxergar aí.
Ok, está vendo? Uma das evidências de que uma definição ela está satisfatoriamente correta é que ela é simples. Se nós começamos a complexar muitas coisas, é porque nós não entendemos o assunto. Então, em geral, essa definição ela atende os nossos propósitos aqui. A gente não entregou para vocês hoje, tivemos um problema, mas preparamos uma apostila sobre esse assunto, que vocês vão receber depois. Nela, vocês vão perceber, pelo menos na minha parte, que eu coloquei para vocês aí várias definições da Trindade baseadas em catecismos, em confissões e catecismos. Usei Westminster, Helvética, Batista de Londres, 689. O que você vai ver dessas definições é que elas são mais extensas, mas elas dizem a mesma coisa que isso aqui está dizendo. Então, por isso que eu trouxe essa definição. Agora, beleza. O que nós fazemos com uma definição? Nós precisamos estruturar essa definição, que eu vou chamar aqui de princípios. Então, essa definição, ela nos traz, ela realça 3 princípios que eu queria que nós guardássemos, melhor, 3 fundamentos que eu queria que nós guardássemos para entender a Trindade. Quais são esses 3 fundamentos? Aí aqui, irmãos, eu estou chegando no momento mais difícil da aula. Peço que você redobre a sua atenção, porque talvez se você dar uma pescadinha agora, pode ser que você não entenda. Eu não queria que você perdesse o conceito. Eu vou daqui a pouco para a parte bíblica, mas eu queria que você fosse comigo para lá com esse conceito bem sedimentado. Então, quando nós... tá. Então, a apostila que fizemos está no grupo da igreja, se você quiser acessar aí, tá? E algumas coisas eu vou comentando, e eu não estou falando tudo aqui que está na apostila, então eu só pensei algumas coisas, você vai precisar talvez ler depois, pelo menos a minha parte, você vai precisar ler para você ampliar o teu entendimento. Então eu coloquei lá as definições de confissões e credos sobre Trindade. Você vai ver que é muito parecido, é a mesma coisa, só que mais ampliado, talvez um pouco mais rico. Vamos lá, então. A gente precisa, para entender a Trindade, a gente precisa entender 3 fundamentos. Esses 3 fundamentos, que não são fáceis, eles nos dão a base necessária para nós afirmarmos a crença na Trindade. A primeira coisa que esse texto, que essa definição está dizendo, é que a Trindade ela é a afirmação de que só há apenas um Deus. E aqui eu chamo a atenção de vocês, isso pode confundir. Quando eu falo que só existe um Deus, eu não estou falando em número. Porque, em número, vocês já sabem que só existe um Deus. Nós somos monoteístas. Ou seja, só há um Deus. Isso aqui, essa afirmação de que só há um Deus, isso está na superfície. Nós precisamos mergulhar. A afirmação bíblica de que só há um Deus, ela não é uma afirmação apenas numérica. Quando Deus diz que só Ele é Deus, Ele está afirmando que só Ele possui o ser divino. Vocês entenderam isso? Isso é importante. Quantos seres humanos existem na face da Terra? 7 bilhões. Não faz sentido de eu falar quantos seres humanos existem na face da Terra e vocês responderem só um. Porque nós estamos raciocinando em termos de números, não em termos de essência, não em termos de natureza. Se eu for perguntar quantas raças humanas existem, só uma. Mas e o negro? E o pardo? Aí eu concordo com um professor que eu já tive. Né? Raça é uma categorização político-ideológica para dividir pessoas. Só existe um tipo de ser humano. Eu, você, todos nós somos da mesma raça, seres humanos. Mas, enfim, quando Deus afirma que só há um Deus, Ele não está dizendo apenas de número. Sim, isso também está incluído, mas Ele está dizendo que só Ele possui esse ser divino, que nós vamos entender mais à frente. O segundo fundamento para a doutrina da Trindade é que o ser divino, ele existe, ou vou usar aqui... Está certo aqui, o James White ele usa esse termo. O ser divino, ele existe em 3 pessoas. E aqui está difícil. Agora, esse é o ponto mais complexo da doutrina. Que o ser divino não é número, é essência. O ser divino, ele existe em 3 pessoas. Então, e essas pessoas,
entre si, elas são distintas e elas estão, por outro lado, unidas entre si. Terceiro fundamento para a doutrina da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são as três pessoas da Trindade, compartilham entre si da mesma essência. Dizer que as três pessoas da Trindade compartilham entre si da mesma essência significa dizer que cada uma dessas pessoas é... Oi? Oi? Queria ouvir mais alto. Sim, divina. Porque um dos erros da doutrina, das heresias da doutrina da Trindade é afirmar que os três são deuses independentes, seria o politeísmo na Trindade. O divino, você atende melhor a essência das pessoas. Então, as três pessoas, elas são divinas. O Pai é Deus, obviamente. O Filho também é divino, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Mas isso não significa que são três deuses distintos. Não há um politeísmo, ou melhor, não há um triteísmo dentro da Trindade. São três pessoas com uma essência divina. Por isso que não são três deuses separados. São três pessoas distintas com uma mesma essência. Por que isso aqui é difícil de entender? E eu sei que é. Porque isso aqui, falar sobre o ser divino, significa você admitir a priori, ou seja, você vai para essa doutrina com algumas premissas. Se você não for com essas premissas, você vai falhar em entender a doutrina. Uma dessas premissas é que o teu raciocínio é insuficiente para compreendê-la. Isso é uma premissa. Vou dar um exemplo aqui. Quantas pessoas nós temos aqui nessa sala agora? Vou chutar aqui um número. 10 pessoas. Temos 10 pessoas distintas entre si? Sim. Temos 10 seres humanos distintos entre si? Sim. Essa lógica não se aplica à Trindade. Aqui a nossa crise, porque nós somos cartesianos no nosso raciocínio, né? Nós temos, para um elemento, nós temos o seu correspondente. Então, nós somos numéricos, nós somos cartesianos. Por isso que a doutrina da Trindade ela não é compreensível apenas pelo nosso intelecto. Como é que nós faríamos essa pergunta em termos de Deus? Quantas pessoas existem no ser de Deus? Olha só, eu estou omitindo intencionalmente a palavra Trindade para vocês tentarem raciocinar no conceito. Quantas pessoas existem no ser de Deus? 3 pessoas distintas. Quantos deuses existem dentro da Trindade? Aqui que é o grande conflito. Quantos? Só existe um Deus. É esse o cerne da dificuldade da doutrina da Trindade. Porque você tem um ser divino que existe em 3 pessoas distintas. E por que a Trindade é diferente do ser humano? E aqui eu espero responder essa pergunta. Ser claro nela. Por que nós não somos um, no mesmo sentido que a Trindade é? Por que eu não posso falar que eu e o Marverson somos um em essência? Apesar de somos da mesma raça, somos seres humanos. Por que eu não posso chegar e falar assim, eu e o Marverson somos um? Se eu posso falar que o Pai e o Filho são um, eu posso falar isso e falar o contrário é heresia, por que eu não posso falar isso de mim, de Marverson? Ou melhor, para ser mais claro no meu raciocínio aqui, por que eu não posso falar que eu, Marverson e Tiago somos um? Essa é a dificuldade da doutrina da Trindade. Por que a gente não pode falar isso? Porque eu, o Marverson e o Tiago não temos a mesma vontade, jamais teremos, nós não temos o mesmo poder e nós jamais teremos a mesma essência. Você tem a sua individualidade que eu não tenho e a mesma coisa Tiago. A Trindade, ela compartilha de uma união perfeita de vontades, de desejos e de poder. Pai, Filho e Espírito Santo. Não há uma divisão ontológica entre eles. Quando Jesus está fazendo algo, ele está fazendo algo em nome do Pai, perfeitamente obediente ao Pai. Quando o Pai envia o seu Filho para morrer por nós, Jesus não vem a contragosto, ele vem
em perfeita obediência à vontade do Pai. Quando o Espírito Santo, que atua na sua igreja, edificando o seu povo, ele o faz de forma fidedigna às palavras de Jesus e em perfeita consonância com a vontade do Pai. Não há nenhuma possibilidade de qualquer dívida, ou melhor, qualquer divisão interna na Trindade. Então, isso que eles são um. Nós não somos, nós não jamais teremos essa unidade. Então, é uma unidade de existência mesmo. Então, essa é a dificuldade para nós, às vezes, compreendermos a complexidade da doutrina da Trindade. Tiago, a doutrina da Trindade, ela é irracional? Não. Eu vou usar aqui um termo que o Jonas utiliza e eu concordo. A doutrina da Trindade é suprarracional. Ela está além da nossa razão. Isso não significa que nós não podemos apreendê-la com a nossa razão. Significa, sim, que a nossa razão vai ter um momento que ela vai parar. E nós devemos encarar essa doutrina com fé e confiança. Está claro isso, pessoal? Alguém tem alguma dúvida nesse ponto? Então, vamos ler de novo? O que é a Trindade? Vamos ler juntos, que é melhor. Eu quero que vocês fixem isso agora, para a gente caminhar com os versículos. Vamos lá, 1, 2, 3. Dentro do ser único que é Deus, existem eternamente 3 pessoas coiguais e coeternas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é a doutrina da Trindade. E aí, para eu passar esse ponto, eu concordo com... Obviamente que eu concordo com ele, né? Não poderia discordar. Mas o que ele está falando aqui, eu acho fundamental para a gente justamente lidar com essa dificuldade da nossa razão. A doutrina da Trindade, ela é a doutrina por excelência que ela justifica o termo dogma. Sabe o que significa dogma? Essa palavra dogma, quando você fala... Quer ver? Você quer conhecer uma pessoa pós-moderna? Você fala assim, eu tenho um dogma. Essa pessoa vai cair estribuchando no chão, babando, que ela odeia essa palavra. O que é o dogma? Qual é a grande marca do dogma? A nossa fé é dogmática? Sim ou não? Sim. Nossa fé é dogmática. Significa dizer que existem proposições dogmáticas dentro dela. O que é um dogma? Oi? Isso. Uma verdade negociável. Isso é um aspecto. Que ela não admite questionamento e que ela não depende da tua razão para existir. Isso é um dogma. Então, é possível que você acredite num dogma em que você fala, isso é racional. Isso é um dogma. Ou, no caso da Trindade, isso é suprarracional. Isso é porque é um dogma. Um dogma não depende, ele não depende da aprovação da razão humana. Então, a doutrina da Trindade, por excelência, ela é um dogma, porque ela não está submetida à razão humana e que ela não pode ser criticada apenas pelo fato de que eu não compreendo a doutrina. Não, mas a razão humana não é capaz de atingir essa doutrina. Por isso que ela não pode ser. Por isso que existem as heresias agora modernas, pós-Revolução Francesa, essas heresias que são quais elas? O que surgiu de heresia sobre a Trindade depois da Revolução Francesa? Foi o unicismo. Essa ideia de que só existe uma pessoa da Trindade. Ou melhor, só existe um Deus em uma pessoa. O que é o unicismo? O unicismo é a tentativa racionalista do homem moderno de entender Deus. Só que o critério para nós compreendermos Deus não é a nossa razão. A nossa razão é uma ferramenta para isso. Mas o nosso critério de entendimento é outro, é a nossa fé. Ou melhor, é a revelação que produz em nós fé. E aqui eu trago um conceito de Agostinho que eu acho importante. Agostinho disse, existe um termo latim para isso, eu não vou falar, nem sei qual é, mas ele fala o seguinte, primeiro eu creio, para depois eu entender. A razão, ela diz o seguinte, eu entendo, e se eu entender completamente, isso se encaixar na minha razão, aí eu creio. Isso é o racionalista. Agostinho não, eu creio, e depois eu entendo. E como é que é o processo de crer? Eu recebo a revelação, eu confio na revelação, eu declaro eu estou seguro nessa revelação, isso é fé, isso é crença, e a partir disso eu entendo. Então é assim a Trindade. Primeiro nós cremos para depois entender. Ele fala uma coisa interessante aqui, o Weber, que é o seguinte, a grande tarefa da teologia cristã é afirmar, isso é importante, sem apoio de qualquer outro ramo religioso ou filosófico, a misteriosa doutrina da tripersonalidade de Deus,
como uma matéria pura de confiança no ensino geral da Escritura, sem qualquer similaridade com outra religião. O que está dizendo é o seguinte: não utilize como referência, para você compreender a doutrina da Trindade, outras religiões ou filosofias humanas, porque elas são incapazes de te ajudar nesse processo. Você só precisa de uma coisa para você confiar e crer na doutrina da Trindade. Você precisa de fé nas Escrituras. Você não precisa da tua razão, você precisa de fé. Você precisa olhar para a Escritura e falar assim: é isso mesmo, porque a palavra de Deus diz assim. Ok, pessoal? Perfeito? Alguma dúvida? Vou avançar. Agora vamos para textos bíblicos. Então vamos analisar os fundamentos. Estou na metade da aula, espero que eu consiga terminar. Vamos lá. Vamos analisar os fundamentos que nós tiramos dali da definição. E o primeiro fundamento é que só há um Deus. Sobre isso, eu acho que nós não temos dúvidas, porque a Bíblia fala com muita clareza e abrangência sobre o fato de só haver um Deus. Olha os textos que eu mostrei para vocês. Palavras do nosso Senhor: não há nenhum Deus além de mim. Nosso Deus, palavras, oração, o Shema, de Israel. Nosso Deus é o único Senhor. Eu sou o primeiro, palavras de Deus, palavra do Senhor. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Ou seja, eu sou a totalidade da criação. E além de mim, não há Deus. Eu acho que isso é mais óbvio para a gente, porque nós somos monoteístas. A nossa fé é só crer num Deus. Falar sobre isso aqui é quase que chover no molhado. Esse texto aqui de Isaías 37. Não é o Senhor falando diretamente, é o profeta Isaías. O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és Deus. De todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. E eu chamo a atenção de vocês aqui, é que dizer que só há um Deus, porque qual é a crise desses textos? Por que os judeus e os unicistas criticam o cristianismo baseado nesse texto? Foi aquilo que eu expliquei para vocês. Porque eles olham esse texto com um olhar cartesiano. Número. Está vendo? A Bíblia diz que só existe um Deus, só um número, só uma pessoa divina. Não, esse texto não está falando sobre isso. Não, pelo menos na superfície. O que esse texto está nos mostrando é que só há um ser divino no universo. Todos os demais não são. Então, quando Deus fala assim, somente eu sou Deus, e é curioso, como é que o judeu articula, por exemplo, Gênesis 1, 26? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. São textos que, embora não inteiramente fundamentam a doutrina da Trindade, mas eles explicam a pluralidade do ser de Deus. Como é que os judeus, por exemplo, articulam isso? Eles não conseguem. Aí eles apelam lá uma plural majestático, essas coisas todas, porque no Antigo Oriente Próximo os deuses atuavam em conselho, ele está falando ali dos anjos, enfim, isso aí são tudo artimanhas para tentar fugir do óbvio. O ser de Deus ele é plural. A questão não é, esses versículos não estão discutindo a não pluralidade do ser de Deus, estão discutindo a essência divina. Só há um ser neste universo que é divino, que é Deus. Ok? Então, esse é o primeiro fundamento que nós vimos. O segundo fundamento é que 3 pessoas coexistem nesse ser divino. Esse é o segundo fundamento. Esses são os textos. Vou começar de baixo para cima aí. Paulo, falando sobre o seu trabalho, ele cita as 3 pessoas da Trindade. Ele fala que ele é ministro de Cristo Jesus, que ele está anunciando o Evangelho de Deus e que ele espera que o seu trabalho seja santificado pelo Espírito Santo. Então, há uma integração aqui do ser divino em 3 pessoas. O fato de Paulo citar as 3 pessoas da Trindade, ele está sinalizando um assunto que eu não vou abordar aqui na aula, que é que a gente chama de trindade econômica, ou seja, como que as 3 pessoas da Trindade se relacionam com a criação. O que nós estamos vendo aqui nesta aula é a trindade ontológica. Nós estamos pensando aqui o ser de Deus. Nós estamos olhando para Deus, não para o que ele faz na criação. Está claro isso? Então, ele está citando essas 3 pessoas porque existe um outro princípio da Trindade, é como que essas 3 pessoas se relacionam com a criação. Segundo texto, esse é bastante conhecido. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, graça, percebam os atributos associados à pessoa da Trindade. A graça é de Jesus. O amor é de Deus. A comunhão é do Espírito. Então, são 3 pessoas associadas a elas 3 elementos distintivos.
para mostrar justamente a pluralidade desse ser. Segundo texto, baixo para cima. Portanto, Jesus falando isso, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, nós batizamos em nome de Deus. Isto é, o que fazemos, nós fazemos em delegação. Deus delegou essa tarefa à igreja de batizar os seus membros. Batizamos, e a prova dessa delegação é que fazemos em nome de outro. E esse nome de outro não é uma só pessoa. Ele fala assim, batizem as pessoas em nome de Deus. Não, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Deus, essa palavra Deus, ela seria o ser divino. Mas batizem nas pessoas. E esse texto aqui comprova, indiretamente, que as três pessoas são divinas, porque elas recebem o mesmo privilégio de autoridade. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os três recebem o mesmo privilégio de autoridade no batismo. Então, elas possuem a mesma essência. Esse texto de cima, o primeiro, é o que eu acho mais importante. Porque ele refuta uma heresia trinitária, que é chamada de modalismo. Essa ideia de que Deus... O que a heresia modalista afirmava? Não, só existe um Deus e só existe uma pessoa divina. Mas por que a Bíblia fala de Pai, Filho e Espírito Santo? Não, é porque Deus, em algum momento, ele se apresenta como Pai, porque Deus, em algum momento, ele se apresenta como Filho, e em outro momento, Deus se apresenta como Espírito Santo. Isso é um modalismo. Agora Deus configurou o modo Pai. Agora Deus configurou o modo Filho. Agora ele configurou o modo Espírito. Não, isso é uma heresia. E o texto clássico que refuta essa heresia é este que nós estamos lendo de Mateus 3,16, que é no batismo de Jesus. As três pessoas da Trindade estão visíveis espacialmente, temporalmente espaçadas entre si. Jesus sai da água, os céus se abrem, o Espírito Santo desce como uma pomba e uma voz do céu diz: este é meu Filho amado em quem me agrado. Então, se eu e você fôssemos transportados para o Jordão e víssemos essa cena, nós estaremos vendo ao mesmo tempo as três pessoas da Trindade. Portanto, o modalismo é uma heresia. As três pessoas estão aqui visualmente se manifestando. Terceiro fundamento, que as três pessoas da Trindade, elas compartilham da mesma essência. Ou seja, as três são divinas. Sem que eu precise afirmar que são três deuses distintos. Elas são três... Porque para eu afirmar que elas são três deuses distintos, eu teria que afirmar que há três deuses no mundo. E eu feriria o ensino bíblico de só um Deus. Só há um ser divino, que coexiste em três pessoas. Então, aqui, essas três pessoas... E aqui eu vou me debruçar particularmente, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou analisar separadamente essas pessoas. Vamos pensar sobre a divindade de Deus, sobre o fato que também me parece um pouco óbvio, né? A gente está mais habituado com essa ideia de Deus ser Deus. O nome dele já afirma a sua divindade, né? Novamente, 3 versículos, de baixo para cima, porque o de cima é mais importante para mim. Isaías 44, eu sou o primeiro e o último. Desculpa, perdão. Isaías 44. Agora foi. Isaías 44. Eu sou o primeiro e o último, e não há Deus além de mim. O segundo. Você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Por que esses termos, eterno Deus e Criador, são elementos de divindade? Porque são atributos que só Deus possui. Por isso, existem atributos que só estão linkados a Deus. Os homens não têm esses atributos. Os seres humanos não têm esses atributos. Agora, olha o de cima. Esse de cima eu já li com vocês algumas vezes. Eu acho extremamente interessante que ele é rico. Pergunta de Moisés para Deus. Deus, eu vou ter que ir para o Egito para falar com o faraó, mas eu vou ter que dar um nome teu para ele. Me diga aí qual é teu nome. Já falei para vocês que essa pergunta é uma pergunta pagã. Moisés, ali, doutrinado no paganismo egípcio, ele queria, ao ir para Faraó, que era Deus, na concepção egípcia, ele precisava dizer, eu preciso mandar um recado para um Deus vindo de outro Deus, mas eu preciso do teu nome. Só que, quando ele pergunta o nome de Deus, ele está perguntando, na verdade, dentro da teologia, vamos chamar disso de teologia pagã,
Ele está perguntando qual é a função de Deus. Ô, Senhor, qual é a tua especialidade? O que você faz de bom? O que você é fera? Você é o quê? Você é agricultura, você é do raio, você é da água, você é da terra, você é fogo. O que você é? Me dá teu nome para eu entender a tua função. Essa é a pergunta de Moisés. Ele quer saber a função de Deus. Qual é a resposta que Deus dá para ele? Moisés, eu sou o que sou. Essa resposta, ela confunde a gente. Por quê? Porque Deus está falando sobre o seu ser aqui. Ele não está falando sobre sua função. E ao dizer para Moisés, eu sou o que sou, tem duas coisas bonitas aqui. Primeiro, se eu fosse traduzir isso aqui, vamos apresentar um termo mais exegético, né? Vamos olhar essa resposta mais à luz da palavra no hebraico lá. Se eu fosse traduzir isso aqui literalmente, Deus estaria falando assim para ele, Moisés, eu estou sendo o que serei. É isso que ele está dizendo. O que significa esse estou sendo o que serei na visão de vocês? Se Miguel pergunta para mim assim, Tiago, aliás, não te conheço, qual é o teu nome? Ao invés de eu falar, meu nome é Tiago, eu digo o seguinte, estou sendo o que serei, o que você entenderia? Nada, né? Pois é. Esse é o objetivo. Exatamente. Mas o que Deus está falando para Moisés é o seguinte, Moisés, para você me conhecer, você precisa andar comigo, você precisa me ver, precisa me observar. O que você vai saber sobre mim não tem a ver com o que você quer de mim, tem a ver com eu te revelar a você o que você precisa saber. Então, é como se assim, traduzindo isso aqui, seria o seguinte, Moisés, você vai saber isso à medida que você vê eu ferindo o Egito com as pragas, eu abrindo o Mar Vermelho, eu trazendo o maná, ferindo a rocha, derrotando os inimigos de Israel. À medida que essa coisa for acontecer, você vai conhecer meu nome. É nesse sentido, o meu ser. Mas existe um outro sentido também aqui, que é isso que eu falei para você, que o que Deus está falando para ele é o seguinte, Moisés, para me conhecer, você precisa que eu te revele, que eu me revele a você. Então, dizer eu sou o que sou você não tem essa resposta, você não vai dominar essa resposta, eu vou te entregar essa resposta pronta, no sentido de que eu me revelo a você. Então, a divindade de Deus aqui, ela se caracteriza pelo fato de que o seu ser é divino. Está aqui, eu sou. Só Deus pode afirmar isso, eu sou. Segundo texto, Jesus. Deixa eu passar aqui, né? Quando a gente olha as reivindicações de Jesus sobre sua própria pessoa, a gente percebe uma tendência. Jesus reivindica para si atributos que são de Deus. Isso é uma marca do seu discurso. Olha o que ele diz em Apocalipse. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quem já disse isso na Bíblia? Deus. E por que Jesus disse isso, então? Por que essas palavras saem da boca de Jesus? Você tem duas opções para responder, né? Usando aqui C.S. Lewis. Ou ele é um quê? Um esquizofrênico. Ou essa pessoa que está dizendo isso, ela sofre de esquizofrenia, ela tem uma realidade paralela sobre ela, ou ela é o quê? Ou ela é verdadeira. Então, aqui, o que Jesus está falando é o seguinte, eu compartilho da mesma essência de Deus, do Deus Pai. Que esse termo aqui, alfa e ômega, princípio e fim, dá a ideia de eternidade. Só quem é eterno é Deus. Então, ao afirmar isso, ele está falando que ele é Deus também. O segundo texto, que é esse aí, que eu acho também belíssimo. Alguém está com a Bíblia aí? Já deixa aberto para mim João 8,59. Eu vou ler o 58 e ler o 59 depois. Olha só o que ele fala. Em verdade, lhes digo... Eu coloquei aqui, mas não coloquei na planilha. Na apostila. Eu coloquei a palavra grega. Olha só que interessante. Jesus está falando de duas coisas, né? Está falando dele de Abraão. Só que o verbo a qual ele se refere a Abraão, a existência de Abraão, é diferente do verbo que ele refere a si mesmo. Então ele diz o seguinte, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Você poderia traduzir literalmente assim, antes que Abraão existisse, eu já existia. Você poderia fazer isso, sem prejuízo ao entendimento. Porque o que Jesus está discutindo aqui é a existência. Só que existe uma diferença entre a existência de Jesus e a existência de Abraão. E essa diferença ela é marcada no texto, no verbo. Para Abraão, Jesus utiliza um verbo que denota criação, temporalidade. Que é isso aí, Gênesis. Como é que é o nome do primeiro livro da Bíblia? Início. Então, o que ele está dizendo é assim, Abraão teve início. Então, antes que Abraão tivesse início, antes que Abraão fosse Gênesis, eu já era Gênesis. Ele não diz isso. Eu
Aí ele usa um termo que os autores chamam de o verbo divino. Ego eimi, eu era. Esse eu era, em João, tá? Porque esse verbo está associado a outras pessoas também. Por exemplo, Paulo usa ego eimi também, às vezes. Pedro também usa ego eimi, eu sou, eu sou, eu sou. Mas, na boca de Jesus, para João, isso denota divindade. Então, quando Jesus fala assim, eu sou, com outro verbo, ele está reivindicando divindade para si. Afinal de contas, irmãos, quem na Bíblia disse eu sou? Hã? Quem, além de Jesus, disse na Bíblia eu sou? Deus, o Pai. Exatamente. Agora, quem abriu o 8,59 aí pode ler? Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Quem pegaram em pedra foram os fariseus. Por que os fariseus pegaram em pedra para atirar em Jesus, após ele dizer isso? Porque ele está falando que ele é Deus. Essa é uma reação natural dos fariseus. A blasfêmia era punida com pedrada. Então, se alguém levantasse aqui a voz dizendo que era Deus, tomava uma pedrada. Era morte sumária, porque só Deus pode ser Deus. Então, isso a prova que Jesus está reivindicando para si divindade aqui é que os fariseus reagem com pedras na mão. Tá ok? Então, Jesus é Deus. E por que ele é Deus? Porque ele diz que ele é. Ele advoga, ele absorve para si a prerrogativa de Deus, os atributos de Deus, que nesse caso aqui é a eternidade. Ok? O Espírito Santo, eu vou gastar um pouco mais de tempo, irmão. Sabe por quê? Você vai ver que tem 2 slides, olha. Eu botei mais versículos, porque o Espírito Santo, das pessoas da Trindade, ele é a pessoa desprezada. Nós temos dificuldade com o Espírito Santo. Temos problemas com a sua ação. Sim. Muito em função em uma reatividade, provavelmente, à teologia pentecostal. Mas isso é um falso problema, porque se você pega os teólogos reformados, eles eram profundos na doutrina do Espírito Santo. A questão é que, após o advento do pentecostalismo do século XX, nós ficamos com problema com ela. E, olha, eu vou te dizer uma outra coisa, hein? Na minha visão, dando a minha opinião aqui, tá? Posso estar errado. O fato dos teólogos da teologia pentecostal, não vou falar dos teólogos, não, vou falar teologia pentecostal, que advoga uma certa importância ao Espírito Santo, não significa que eles dêem a devida importância ao Espírito Santo. Eu vejo muitos... Eu vim de lá, irmãos. Já tenho, sei lá, uns 15 anos que eu não leio uma teologia pentecostal. Autores pentecostais. Eu teria que pegar livros para ler com esse objetivo específico. Mas o que eu tenho de experiência é que a teologia pentecostal também despreza o Espírito Santo. Pelo simples fato, porque o Espírito Santo na teologia pentecostal, muitas vezes, eu estou falando muitas vezes, porque eu não quero generalizar mesmo, muitas vezes a teologia pentecostal ela trata o Espírito Santo de uma forma utilitária. Ele não é uma pessoa, ele é um favor, ele é uma ferramenta de poder. E existe uma heresia, não estou dizendo que a teologia pentecostal é herética, por favor, tá? Não se conclui sobre isso. Existe uma heresia que está na apostila, que ela... O Gustavo vai falar sobre isso, né? O segundo concílio trinitário de Constantinopla, ele bateu o martelo sobre a divindade do Espírito Santo. Porque existia essa dificuldade com a pessoa do Espírito Santo. E a grande heresia sobre o Espírito Santo era que ele não era divino, ele era mais uma energia. É como se Deus fosse o sol, como se a luz fosse Jesus e como se o Espírito Santo fosse o calor. Ele é só apenas o efeito da divindade. Então, existe esse erro. Então, o Constantinopla corrige isso. Às vezes, a minha percepção é que nós todos temos problema com o Espírito Santo. Temos dificuldade de entendê-lo, de nos relacionarmos com ele, porque tem muitas outras coisas envolvidas nisso. Mas, assim, eu quis gastar mais tempo, eu não vou explorar isso aqui agora, meu tempo já está acabando, mas o fato é, eu quis gastar um pouco mais de tempo com ele para justamente mostrar isso, que ele é... Eu quero resgatar algumas verdades aqui, que eu acho que precisam ser resgatadas. A primeira é que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele não é uma energia. Olha esses versículos que eu apresentei para vocês. O Novo Testamento atribui ao Espírito Santo ações e atividades inerentes a uma pessoa, e não a uma energia. Olha só, ele fala. O Espírito disse a Filipe. O Espírito Santo conhece Deus. Esse conhecer aqui é o mesmo de Salmo 139, a onisciência. Essa atividade de conhecer é uma atividade de uma pessoa, é uma atividade pessoal. Terceira coisa, nós podemos entristecer o Espírito Santo. A Bíblia diz que e não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Isto é, você não entristece uma pedra, você não entristece um celular, você não entristece uma cadeira, você entristece uma pessoa que tem sentimentos, afetos.
Ao dizer que o Espírito Santo pode ser entristecido, significa dizer que a Bíblia está afirmando que ele é uma pessoa, que ele é provido da mesma composição que Deus. E nós também. Porque uma das marcas da nossa criaturidade, vamos dizer assim, é que nós compartilhamos alguns atributos que Deus tem. Nós somos pessoas, sentimos dor, raiva, amor, felicidade, tristeza, angústia. Essas marcas da nossa pessoalidade justamente marcam a nossa pessoalidade. Então, o Espírito Santo ele se entristece. Da mesma forma, o Espírito Santo pode ser insultado. Você não insulta uma parede, você insulta uma pessoa. E, por fim, né, o último versículo aqui, o Espírito Santo realiza, ele atua, ele faz, ele age, ele movimenta. Então, suas ações têm efeitos visíveis. Então, o que eu quero resgatar com esses versículos aqui é algo que nós precisamos resgatar como um todo. A pessoa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele não é uma energia. Ele não é um sentimento. Ele não é uma força impessoal. Ele é uma pessoa. Agora, o versículo que fala sobre a divindade do Espírito Santo é este. Esse é o mais claro de todos. Clássico caso lá de Ananias e Safira, quando Pedro vai interrogá-lo, e Pedro pergunta assim, olha só, vamos, para a gente ganhar tempo aqui, nos dois vermelhos aqui, né? Pedro diz, no mesmo discurso, ele diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo. E lá no final ele diz que você não mentiu para homens, mas para Deus. O que significa dizer, no mesmo discurso, que um homem mentiu para o Espírito Santo e mentiu para Deus? Que o Espírito Santo é Deus. Ou, se você também quiser pressupor, que isso também está certo, que a divindade ela é plural. Mentir para Jesus significa mentir para o Espírito Santo, significa mentir para Deus, porque são três pessoas, estão unidas. Então, você vê, é isso que eu acho interessante. Os apóstolos eles não articularam a doutrina, porque para eles era óbvia. Para eles era uma doutrina óbvia. Entender o ser de Deus como plural e trino era uma obviedade para eles. É a mesma coisa que você dizer que 1 mais 1 é 2. Então, por isso que eles não articulam, eles não desenvolvem, não formalizam, não sistematizam a doutrina da Trindade. Então, a divindade do Espírito Santo está registrada aqui. Ele é uma pessoa, porque para ser uma pessoa divina, obviamente, tem que ser uma pessoa, que eu mostrei nos versículos anteriores, ele é Deus. Ele compartilha da mesma essência do ser de Deus. E esse é o texto, essa figura que sintetiza o que nós estamos falando. Né? Você tem uma essência divina, você tem um ser divino, que existem três pessoas, e essas três pessoas são distintas entre si. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai, e tampouco é o Filho. Ok? Mas os três são divinos. Ou os três são Deus. Está claro, irmãos? E aqui, eu gosto também muito dessa questão do Agostinho. Assim, eu recomendo que leiam, se você um dia quiser entrar nesse assunto um pouco mais a fundo, leiam Agostinho. É o melhor livro sobre Trindade, né, sobre a doutrina. Ele acha uma coisa muito bonita. Né? Olha esse texto de Jesus aí. Eu e o Pai somos um. Então, isso aqui é o quê? Quando Jesus afirma assim, eu e o Pai somos um, duas coisas vêm à tona aqui. Primeiro, há um compartilhamento de essência, uma essência, e, ao mesmo tempo, uma pluralidade. São duas pessoas distintas. Os judeus, mais uma vez, pegaram em pedras com a intenção de apedrejá-lo. Miguel, você já sabe a resposta. O que significa quando um judeu, pega em pedra na mão para atacar em Jesus? Oi? Por que as pessoas estão pegando... como a gente viu, por que as pessoas estão tentando tacar pedras em Jesus? Porque ele está afirmando que ele é Deus. Essa afirmação aqui, ao dizer eu e o Pai somos um, e os judeus pegam em pedra, é porque é uma afirmação divina, né? Ele está reivindicando para si divindade. Aí o Agostinho fala uma coisa interessante aqui. Isso aqui é uma coisa que tem que ficar guardada para a gente, irmãos. Quando nos perguntam o que são os três, teremos que reconhecer que a linguagem humana, isso aqui eu acho brilhante, essa análise dele, temos que reconhecer que a linguagem humana mostra a sua extrema indigência. Ele está dizendo o seguinte, é que quando o ser humano vai falar sobre Trindade, a sua linguagem é como um mendigo pedindo comida. Ele não tem capacidade de articular a doutrina da Trindade apenas por sua própria linguagem. Mas, afirmar três pessoas, com isso, nós não queremos expressar precisão. Só não queremos ficar em silêncio. Eu acho brilhante isso. Apesar de nós podermos não compreender completamente a doutrina da Trindade, isso não significa que nós devemos ficar calados sobre ela. Porque Deus afirma a triunidade do ser divino. Então, é melhor falar
com imprecisão, uma vez que a nossa linguagem ela é mendiga, está em mendicância, é melhor falar com imprecisão do que não falar nada. E aí, eu termino, irmãos, faltando um minuto, importância da Trindade. 3. Primeiro, sobre a expiação. Se Jesus não é Deus, o que Ele fez por nós na cruz não tem valor nenhum. Nós não temos esperança de salvação, permanecemos em pecados, condenados e distantes de Deus. O sine qua non, a condição inexaurível, a condição única para que um sacrifício, Deus aceitasse o sacrifício de Jesus, é que Ele fosse Deus. Então, Jesus é Deus, e é por isso que nós podemos olhar para Ele e falar assim, Senhor, em minhas mãos, em Tuas mãos eu confio a minha salvação, porque Ele é Deus. Se fosse Martim da Vila na cruz, você não poderia falar isso. Se fosse Agostinho na cruz, você não poderia confiar a sua salvação. O que faz a nossa salvação ser real é porque aquele que está sendo pendurado no madeiro é um com Deus. Segundo, é que se Jesus não é Deus, né, ou se não é a Trindade, a nossa fé é vã. Porque depositar fé em um ser humano, então eu vou depositar no meu político preferido. Ou então eu vou depositar no meu dinheiro. Ou então eu vou depositar na minha carreira. Porque não importa o objeto da nossa fé, não importa para quem eu direciono a minha confiança. Agora, se Jesus é Deus, que de fato Ele é, a nossa fé não é vã. Confiar a vida a Ele, entregar a vida a Ele, é a melhor decisão a ser feita. E, por fim, a Trindade na igreja. Sem a Trindade, todas as nossas confissões e credos desmoronam. Não faz sentido em falar em confissão de fé, em credos, catecismos, doutrinas, teologia, igreja. Não faz sentido falar em nada disso se nós não temos a doutrina da Trindade. É a doutrina central da igreja. E, por fim, eu termino com esse texto de Herman Bavinck, que é um teólogo também que eu gosto. Ele diz o seguinte, né? O artigo sobre a Santa... Desculpa, coloquei, né? O artigo sobre a Santa Trindade é o coração e o núcleo da nossa confissão. Então, é a doutrina mais importante para a gente. A marca registrada da nossa religião e o prazer e o conforto de todos aqueles que verdadeiramente creem em Cristo, porque Ele é Deus. Essa confissão foi a âncora na guerra de tendências através do século. Provavelmente ele está citando aqui as heresias trinitárias dos primeiros séculos. A confissão da Santa Trindade, esse aqui é importante, irmãos. A confissão da Santa Trindade é a pérola preciosa que foi confiada à custódia da igreja cristã. Deus nos deu essa doutrina. E nós devemos ostentá-la. Nós devemos conhecê-la. Nós devemos confiar nela. E nós devemos anunciá-la. Porque de todas as grandes doutrinas que nós temos em nossa fé, ele chama aqui, eu concordo, é a pérola preciosa da coroa, da nossa coroa de fé. Nossa fé é uma coroa linda que tem uma pedrinha preciosa, que é a doutrina da Trindade. É a doutrina mais importante. Ok, irmãos? Encerrado.